Aleluia, glória a Deus, irmãos. Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade de poder estar aqui junto com os irmãos para bendizer o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós tomamos aqui uma escritura em João capítulo 1, versículo 29, onde aqui fala sobre o Cordeiro de Deus, né? E no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito do céu como pomba, descer do céu como pomba, e repousar sobre ele. Sobre estes, aleluia, glória a Deus, sobre ele, aleluia, glória a Deus. Pai, abençoa a tua santa e bendita palavra, acrescenta tuas bênçãos e nos ajuda nesta noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu queria falar algo aqui a respeito da mensagem pregada pelo profeta desta era, o profeta William Marrom Brana, sobre Cordeiro e a pomba, né? Essa mensagem ele pregou em 5 de agosto de 1960. Glória a Deus. E eu estava meditando nesta mensagem, e aqui nós podemos extrair muitas pepitas. Eu uso essa expressão, né? O profeta usava essa expressão. Muitos irmãos da mensagem hoje usam essa expressão pepitas, né? Pepitas são aquelas bolinhas, né, de ouro que são encontradas, né? E chamamos de pepitas. Então aqui há muitas pepitas maravilhosas para nós nesta noite, nesta mensagem. E olha só, aqui no parágrafo 10 desta mensagem, ele diz assim, preste muita atenção, queria muita atenção dos amados irmãos, porque aqui nós vamos extrair muitas coisas maravilhosas. Você sabe, a ovelha é um animal muito sensível e diferente. E você sabe, nunca uma ovelha foi convidada para manufaturar a lã. Ela foi ordenada a dar a lã, porque ela é uma ovelha. E enquanto ela é uma ovelha, ela produzirá lã, porque essa é sua natureza, né? Olha só. E assim é com a igreja cristã. Nunca fomos enviados para fabricar frutos. Fomos enviados para dar frutos. Gálatas 5 diz isto: o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, fé, paz, longanimidade, mansidão, gentileza. Não é para eles serem manufaturados. Eles são produtos que vêm de dentro para fora, de dentro para fora. E a vida de fora que nós vivemos prova o que está no interior.
Viu só? Olha só. Nós não fomos. Ele está dizendo aqui que nós, a igreja do Senhor, ela não tem que fabricar frutos, ela tem que produzir frutos. E é algo que acontece aqui dentro de nós, em nossa alma. Porque nós só poderemos produzir algo realmente que terá importância se for o próprio Deus no homem. Porque nada que o homem faz pela velha natureza para Deus tem valor algum. O que tem valor para Deus é aquilo que se faz pela nova natureza, pela nova vida que nós recebemos. E essa nova vida, nós só recebemos essa nova vida quando o Espírito Santo de Deus entra e habita no homem. O homem nunca conseguirá fazer algo verdadeiro pela velha natureza. Porque tudo que envolve a velha natureza, irmãos, tudo que envolve a velha natureza tem motivos e objetivos errados, que não são corretos. Alguém, quando faz algo pela velha natureza, ele faz para ser visto, ele faz para que as pessoas olhem para ele. Uma pessoa fazendo algo pela velha natureza nunca glorificará ao Senhor. Nunca irá exaltar ao Senhor, porque não será para a glória de Deus. Vai ser para a glória do homem, para satisfazer o ego do homem, sabe? E o homem, em sua natureza caída, em sua velha natureza, ele sempre será orgulhoso, sempre será arrogante, sempre irá produzir frutos da carne. Agora, os frutos do Espírito é algo que vem aqui de dentro. E nós só poderemos produzir os frutos do Espírito se o Espírito de Deus estiver em nossa vida. Se essa natureza, essa velha natureza for mudada. Se o homem nascer de novo. Por isso que o Senhor falou a Nicodemos, ele disse: necessário é nascer de novo. Olha só. E Nicodemos era mestre em Israel. Aquele homem era um homem pio, piedoso. Aquele homem tinha uma vida santa. Sabe? Dentro da sua religião, ele não poderia ser acusado de nada. Porque se assim fosse, ele seria apedrejado. Então, aquele homem tinha uma vida. Tinha uma vida piedosa. Mas sabe de uma coisa? Ele precisava de algo além daquilo. A religião que ele estava vivendo, a religião do dia que ele estava vivendo, não poderia oferecer isso a ele. E é o que tem acontecido hoje. As pessoas pensam que a religião onde elas estão podem produzir vida nelas. E não pode. A religião não vivifica ninguém. A única coisa que pode vivificar o homem é a palavra de Deus. Se ele estiver esta palavra, se ele estiver vivendo esta palavra, se ele estiver tomando esta palavra e guardando esta palavra. Do contrário, se ele não estiver,
ele não tem vida, ele só tem religião. Ele está dentro de um sistema, mas aquilo não mudará a sua natureza. Aquilo não vai transformar ele no seu interior. E só quem pode transformar o homem no seu interior, dentro dele, é a presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus em nós, porque não há um homem santo, há um Espírito Santo. Sabe? É o Espírito Santo na vida do homem que faz o homem santo. Sabe? Então é por isso que o profeta, ele está dizendo aqui que a ovelha ela não pode manufaturar a sua lã. Ela nasceu para aquilo, para produzir aquilo. Aquilo é a natureza da ovelha, produzir lã. Produzir lã. Sabe? Então olha só, são produtos que vêm de dentro de nós, o fruto do Espírito. E a vida que nós vivemos aqui, diante das pessoas, ela expressa o que está aqui dentro. Ela mostra o que nós somos, o que nós temos dentro de nós. Ela mostra. Então olha só, porque você não pode fabricar a cristandade. Sabe? Se tem uma coisa que é mais enganosa hoje, é a religião. É a religião. É o sistema organizado. Porque Deus nunca quis que a sua igreja fosse uma igreja organizada. Deus sempre quis que a sua igreja tivesse ordem, mas não que ela se organizasse em torno de um credo, em torno de alguma coisa feita pelo homem, criada e inventada pelo homem. E denominação é uma coisa do homem. Porque a primeira igreja, a igreja primitiva, ela não era uma igreja organizada. Ela era uma igreja que tinha ordem. E aquela igreja, ela tinha um líder. E o líder daquela igreja era o Espírito Santo. Não era um homem. Não era uma hierarquia. Eram homens cheios do Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo. E é por isso que você via aquela igreja naquela comunhão, naquele amor uns pelos outros. Porque um sistema nunca conseguirá colocar as pessoas em um coração. Somente o Espírito Santo de Deus poderá levar as pessoas terem o mesmo intento, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Só o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Sabe? Então por isso que eu digo que a religião é engano, que as denominações são portas do inferno para levar as pessoas para a destruição, para a perdição. Porque uma denominação só produz denominação. E se surge uma denominação, ela vai se multiplicar em centenas, em milhares delas. Você sabe por quê? Porque quando um não estiver satisfeito lá, ele vai sair de lá e vai abrir uma outra denominação. Então ela só produz isso. Mas a igreja verdadeira, que é o corpo de Cristo, esta igreja, ela está unida. Ela está unida no mesmo coração. Você sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus conduzindo essa igreja, conduzindo esse povo.
não é um homem intelectual, sabe? Não é um homem treinado por outro homem. São homens levantados, sabe? Por Deus. São homens treinados pelo próprio Deus. E um homem, quando ele é treinado por Deus, ele jamais, ele nunca vai pensar em tomar glória para si. Ele irá conduzir as pessoas para a palavra de Deus. Ele vai instruir essas pessoas na palavra. Porque não é o homem em si, é Deus no homem. É Deus operando no homem. E nós precisamos que Deus conduza nossas vidas. Nós precisamos que o Espírito Santo guie nossos passos. Porque se nós não estivermos sob a liderança do Espírito, as pessoas nunca aceitarão toda a verdade de Deus. E você sabe o que as denominações são? Frankensteins. Você sabe por quê? Porque a igreja não é uma coxa de retalho. E elas são Frankenstein, sabe por quê? Porque cada uma pega parte da palavra e ela toma aquilo e ela estabelece aquilo e ela diz assim: nós cremos desta maneira e é desta maneira. E aqueles homens que são instruídos ali dentro daquele sistema, eles têm que fazer a mesma coisa. E é por isso que Deus nunca quis que a sua igreja se tornasse, Deus nunca quis que a sua igreja se organizasse. Ele sempre quis que a sua igreja tivesse em ordem e essa liderança fosse feita por Ele mesmo. E as pessoas podem olhar para a palavra de Deus, que elas verão que ao longo de toda a história da humanidade sempre foi desta maneira, sempre foi assim, sempre foi assim. Mas hoje os homens, eles têm tomado para si como líder o próprio homem, sabe? E tem andado sendo dirigido por aqueles homens que se intitulam donos da verdade. Eu não sou dono da verdade. O dono da verdade é Deus. É a sua palavra, é a verdade. E alguma coisa fora disto, fora desta palavra, é morte. Se alguém acrescentar alguma coisa a esta palavra, ou tirar desta palavra, é morte. Porque Deus só vai vindicar a sua palavra. E é por isso que Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque Ele é a porta do redil. E ninguém pode entrar ao redil do Senhor se não for pela porta que é Cristo, que é a palavra de Deus. Então olha só o que o profeta diz aqui. Ele diz assim: porque você não pode fabricar a cristandade. É uma experiência por um Espírito. É uma experiência por um Espírito que vive em você e frutifica a si mesmo. Viu só? O que é salvação? Novo nascimento. Salvação é novo nascimento. É uma experiência com o Espírito. E esse Espírito no homem, ele vai frutificar. Os frutos serão do Espírito, não serão do homem. Não será das pessoas. Então, olha só,
o Espírito dentro de nós, dando frutos da sua presença. Este é o programa de Deus. Ele nunca pode ser mudado. O programa de Deus é um só. E esse programa não pode ser mudado. As pessoas, elas estão muito enganadas acerca de muitas coisas. Simplesmente porque elas pararam de olhar para as Escrituras. Simplesmente porque elas pararam de examinar as Escrituras. E o Senhor Jesus nos alertou sobre isto. Examinai as Escrituras. Ponha à prova os que se dizem pastores, os que se dizem homens de Deus, porque nós estamos vivendo uma era em que foi predita lá em Gênesis, quando na genealogia de Caim tinha um homem que se dizia, e o nome daquele homem dizia assim, o significado daquele nome era homem de Deus. E nós estamos vivendo nesta era onde as pessoas chegam e passam, é homem de Deus, é homem de Deus, é homem de Deus, mas estão contrários às Escrituras. Porque o servo de Deus, ele nunca andará fora da palavra de Deus. Ele nunca negará uma destas palavras. Alguém que tem o Espírito Santo de Deus nunca negará uma destas palavras. E alguém que nega esta palavra, aquilo é um espírito maligno naquela pessoa. E é aí que nós temos que estar atentos, porque nós não vivemos de parte da palavra. A Bíblia diz, o Senhor Jesus, ele disse que nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, olha só. Agora veja. Acho que este é um dos exemplos mais impressionantes de todas as Escrituras. Isso agradou tanto a Deus, que quando ele quis simbolizar o seu filho na terra, ele foi chamado de Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Deus quis representar o seu filho na terra, aprove a ele representá-lo como um cordeiro. Mas quando Deus quis representar a si mesmo, ele tomou uma pomba para representar a si. E é por isso que o profeta pregou essa mensagem, o cordeiro e a pomba. Agora olha só. E ele foi representado por uma pomba. Agora, se você observar, de todas as criaturas que vagam pela terra, não há nada tão manso e humilde como um cordeiro. E não há nada inocente como um cordeiro. Manso, gentil. E a pomba. Não há ave que voe no ar dos céus tão mansa e gentil como a pomba. E a ave mais sensível de todas as aves é a pomba. Aí ele diz aqui, e o cordeiro é o mais sensível de todos os animais. Agora, se você observar uma coisa, o cordeiro e a pomba, eles têm espíritos iguais, sabe? E é por isso que Deus simboliza, eles têm espíritos e naturezas iguais. Olha só, a pomba só poderia vir e pousar em um cordeiro. Não poderia ser uma outra espécie. Tinha que ser um cordeiro. Não podia ser um lombo. Não podia ser um outro animal. Não poderia ser. Tinha que ser
um cordeiro e a pomba, porque eles têm naturezas iguais. E sabe de uma coisa? Olha só, a pomba é o único ave na terra que voa, que não tem fel. Ou seja, em Deus não há amargura. E onde Deus está, também não pode haver amargura. Não pode haver. E é por isso que Deus tomou um cordeiro. E é por isso que quando Deus representa assim, ele tomou uma pomba. Porque em Deus não há amargura. Agora o cordeiro tinha que ser liderado pela pomba. E a pomba representa o Espírito Santo. E você consegue observar que quando Deus veio sobre o Filho, habitar em plenitude no seu Filho. E sabe? E quando ele sai ali das águas, porque o cordeiro precisava ser lavado, porque é o tipo do cordeiro lá no Antigo Testamento, antes de ser oferecido em sacrifício, o cordeiro, ele tinha que ser lavado primeiro para poder ser sacrificado. E ali é um tipo disto, ali mostra isto, que Cristo foi lavado como cordeiro de Deus para ser sacrificado no Calvário. E agora quando ele sai ali da água, e Deus habitando no seu Filho, e agora Jesus, Emanuel quer dizer Deus conosco, e ele sai, e ali Deus através do seu Filho começa a operar milagres. E Jesus foi bem claro nisso. Ele disse: olha, não sou eu que faço as obras, é o Pai que habita em mim que faz as obras. Jesus nunca tomou glória, honra para si. Sabe? Tudo que ele fazia, ele dizia: não sou eu, é o Pai que habita em mim, é Ele que faz as obras. Tudo isso que está acontecendo, esses milagres, é o Pai em mim fazendo estas obras. Aleluia a Deus. E Jesus não poderia fazer nada se o seu Pai, se o Espírito Eterno não estivesse em plenitude no Filho, habitando. E é por isso que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e tu pedes que eu mostre o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Porque Jesus, ele era a expressa imagem do seu Pai. Ele era o reflexo do Deus eterno. Sabe? E ali ele vai fazendo as obras, Deus fazendo as obras através do seu Filho. Porque Deus, tudo que Deus faz, Ele faz através do seu Filho. Ele disse: Ele criou os céus e terra através do seu Filho. Porque Deus é Espírito infinito e visível, que enche céus e terra. Deus não pode ser visto na sua forma corpórea, sabe? Porque Ele é o Espírito. E para Ele ser visto, para Ele ser conhecido, Ele teve que gerar o seu Filho, Logos, que sai de Deus. E aquele Logos veio e se encarnou. E aí em seguida o Pai vem e habita no Filho. E Ele vai fazer se revelar para o homem através do seu Filho. E é por isso que Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode se aproximar de Deus se não for por Jesus. Nós temos que crer que Jesus é o Filho de Deus,
é o ungido de Deus, é o enviado de Deus, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe, irmãos? E olha só, então é interessante falar também que quando o Espírito Eterno, quando o Pai de Jesus, porque a Bíblia diz isso lá em Mateus capítulo 1:18, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então quem é o Pai de Jesus? É o Espírito Santo. Pode ir lá para a Escritura. Eu não sei como é que o mundo denominacional hoje apresenta Deus às pessoas como um Frankenstein, um Deus trino, sabe? Um Deus que é 3 pessoas, sabe? E eu fico pensando, há muita gente, irmãos, vivendo, crendo nisso como a verdade de Deus, mas os apóstolos nunca ensinaram isso, sabe? E o profeta desta era, ele veio justamente para restaurar todas as coisas. Ele veio para unir todas as pontas soltas. Ele veio, sabe? E o profeta de Deus, ele esteve aqui nesta terra. O 7º anjo esteve aqui de Apocalipse 17, mas poucos sabem disso. O profeta, o Elias em Malaquias 4, 5, 6 esteve aqui na terra com uma mensagem, trouxe uma mensagem para a noiva, uma mensagem de restauração, porque ao longo das eras, meus amados irmãos, a igreja entrou numa negrura total. Ela se desviou da verdade e ela precisa voltar à palavra original, à semente original, assim como na primeira era, na era de Paulo, que foi o mensageiro, o profeta da era de Éfeso. E ali estava a semente original. Mas ao longo das eras, em cada era das igrejas, as 7 eras seguidas, as 5 eras seguidas, até chegar a primeira era, aí mais 5